televisão ou no seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, amigos! Alô, Rio de Janeiro! Alô, Brasil! Alô, mundo inteiro! Com que prazer estamos aqui juntinho com vocês, abrindo mais um programa. Alô, João Batista Silva Rocha. Alô, doutor Hernani Sampaio. Que prazer sabê-lo aí acompanhando a nossa programação. Alô, Alice Knaipe. Abraço grande, Alice. Abraço também ao Paulo César Pegadas Viana, muito diferente. Eu conheci um amigo que era Cegadas Viana, você é Pegadas Viana. Abraço grande para você também. Um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês, né, e apresentando o nosso programa. Muito bem, o programa do dia de hoje é um programa que trata de vários assuntos. Alô, Adilson Forgieri Tatu. Abraço grande, meu irmão. Mas hoje eu gostaria de começar o programa falando de vocês, falando como vocês são importantes para que a gente desenvolva esse trabalho. Eu tenho tido a honra aqui de receber convidados, entrevistados, pessoas maravilhosas que prestigiam o programa, porque vocês nos prestigiam. E aí eu tive realmente um orgulho muito grande recentemente. Por quê? Porque, na verdade, nós tivemos a oportunidade de conferir através do Google, e eu convoco todas as pessoas que possam fazer isso, que realmente confiram. Porque quando você vai no Google e busca lá a pesquisa, capaz de sobrar aqui uma fala agora daqui a pouco, mas vamos lá, deixa eu fechar isso aqui, senão vai ter uma voz. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Daqui a pouquinho vamos ter essa prece que é muito bonita. Deus nosso, né? Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela prova. Vamos então, daqui a pouquinho, perdão, foi uma pequena falha que soltou aqui o computador, mas já estamos recuperando. Muito bem, então acontece o seguinte, quer dizer, se você busca o Google, você vai ver o número de resultados que se tem das buscas do Google, e é impressionante o resultado com relação a esse programa, a este programa. Eu fico muito feliz com isso. Muito bem, mas eu queria hoje contar um pouquinho de uma história que vem lá dos anos 70, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu fui parar no Sistema Globo de Rádio, né? E naquela época os locutores eram muito fechados, você não podia errar, você não podia, como se você fizesse o programa de terno e gravata, né? E aí, com a Rádio Mundial da época do Big Boy, que era o Newton Duarte, da minha época, da época do Eloy de Carlo, da época do Oduvaldo Silva, do Antônio Carlos Niederauer, né? A gente começou uma mudança nisso, né? Uma mudança de comportamento. Por quê? Porque a gente tinha uma liberdade que nenhuma outra rádio dava. Isso se deve a duas pessoas, ao Jaime Azulay, que era o diretor da Mundial, e ao Mário Luiz, que era o diretor do Sistema Globo de Rádio. Logo, essa descontração da Mundial, ela fez com que fosse, de uma certa forma, projetada também na Rádio Cidade, que surgiu com a vantagem de ser FM. Embora a Rádio Mundial tivesse um som extraordinário, a Rádio Mundial pertencia à Globo, né? Tinha um som espetacular, mas era AM. E aí, através do FM, pessoas que saíram algumas saíram da Mundial, como um ou outro locutor, começaram também a fazer esse tipo de rádio à vontade, e aí foi se multiplicando esse rádio hoje um pouco mais solto e brincalhão do ponto de vista daquelas rádios que eram apenas rádios musicais. Mas já havia na época a Rádio Globo, que era uma rádio muito bem estruturada, era uma rádio que tinha música, esporte e notícia, como a própria
o próprio slogan da emissora dizia isso. Também eu estava lá na Rádio Globo, e na Rádio Globo era a rádio que era uma rádio falada, uma rádio com informação e tal. Mas vejam vocês, surgem aí dois tipos de comunicador. Um comunicador mais sério, dando as palavras única e exclusivamente para os seus convidados, e numa outra rádio, e aí nesse particular, surgiu também a Cidinha Campos, que era uma mulher, como até hoje é, opinativa. Você pode gostar, você pode não gostar, mas dá a sua opinião. E outras opiniões foram aparecendo no rádio. E eu acho muito importante que se dê uma opinião. Eu tenho observado alguns noticiosos da televisão, onde eventualmente o apresentador, o jornalista, ele dá a sua opinião, né? Você pode concordar, você pode discordar. Isso faz parte da vida democrática, o concordar ou discordar. Mas é muito importante, porque a opinião, ela forma a opinião, se você é a favor ou se você é contra. Certa feita, foi dito no rádio que nós éramos formadores de opinião. E aí um ouvinte meio descuidada, digamos assim, desavisada, você não vai formar minha opinião nunca, porque eu formo a minha própria opinião. E claro que não. E ela estava certa. Na verdade, essa formação de opinião, alô Maurício Berger, que brilhou na Nativa, um abraço, Maurício, alô Gabriela Barreto, um abração. Mas formar opinião, na verdade, é o seguinte, é você concordar ou discordar de mim, né? Você pode me apoiar, dizer, puxa, que bacana que o Fernando falou. Ou pode fazer o contrário, nossa, que bobagem que o Fernando falou. Isso é formar opinião, porque se você não está com a minha opinião, você está com exatamente a opinião contrária. Então isso não quer dizer que o comunicador é formador de opinião. Ele é sim, mas não pela opinião dele. Quer dizer, quando você multiplica a voz de quem quer que seja, e aí não é só o comunicador, é o entrevistado, digamos, um cantor, né? Você multiplica um número X de vezes, as pessoas estão ouvindo, concordando ou discordando. Eu acho que essa é a função da imprensa. Então a gente está começando o programa do dia de hoje, né? Estou lembrando que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, espadascatana.com.br, autênticas espadas samurai que você encontra em qualquer parte do Brasil, desde que você encomende através do site espadascatana.com.br. Tá? São espadas importadas, autênticas obras de arte que vão participar da decoração da sua casa, espadascatana.com.br. E você pode também, se você mora no exterior, como vários amigos que eu tenho, a Tônia Elizabeth, o nosso querido amigo Jorge Trigo em Lisboa, o Marco Silva lá no Texas, né? Você pode encomendar pelo site internacional que é shotokan.com. shotokan.com, ok? E eu queria lembrar também, eu tenho 3 livros, eu acho que hoje eu não peguei, se tiver por aqui eu vou pegar, talvez escureça a imagem um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês. Hoje eu estou aqui sozinho, né, porque nós tínhamos programado a vinda de 3 pessoas e as 3 faltaram no dia de hoje, mas por razões que a gente entende e justifica. Mas, de qualquer maneira, eu também preparei um programa muito interessante para você. Então, na verdade, veja bem, eu vou até mudar um pouco aqui e vou mostrar para você, olha, os livros de minha autoria, este aqui, ó, 50 anos de comunicação, este livro você encontra na saraiva.com.br, saraiva.com.br. A foto desse livro é quando eu estava na emissora de rádio a qual eu pertenci. Aqui, Vida e Sucesso, também de minha autoria, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo. Você encontra nas lojas americanas, você encontra no Ponto Frio, você encontra também no Mercado Livre, é só encomendar, na verdade, através da internet. E este livro aqui também, Fernando Sérgio, Richard, Espírito, Só o Amor Constrói. Esse livro também você encontra nas lojas americanas, você encontra também no Ponto Frio e encontra no Mercado Livre.
Isto fica então estabelecido que você pode participar, é só você querer e ter essa disponibilidade. Então agora sim, começou um pouco antes do que devia, mas faz parte do programa ao vivo. Vamos, alô, Euciene Correia, vamos agora para a oração, o momento de oração do programa. Caritas, e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, alô Eliane Correia, bom dia. Denise Guzmán Silva, bom dia, obrigado pelo carinho, você está sempre escutando a gente, não é isso? Pois é, e olha, está havendo aí, digamos assim, uma quantidade bem grande de brasileiros que eventualmente estão se mudando para Portugal ou passando um tempo em Portugal. Eu mesmo tenho um filho que hoje mora em Portugal, que é o Bruno Valente, né? E aí, eu achei que seria interessante mostrar para vocês, através de um casal amigo, algumas coisas, 5 coisas que vocês, por exemplo, gostariam de saber e que talvez não saibam sobre Portugal. Nós vamos falar com esse casal de amigos, com o Dudu e Daninha, que tem o site Irmãos de Vaca. Então, acho que vai ser interessante para vocês essa fala, 5 coisas que vocês vão saber que são interessantes em Portugal. Verdade. Desde o ano passado. Então, tiveram um bom ano, boas entradas. Boas entradas. Já viu isso em algum lugar? Déjà vu. Olha esse vídeo aqui! O nosso maior hit de sucesso! E que a gente quer repetir. Obrigado. Ajude a gente a repetir esse hit. E dá o seu like, se inscreve no canal. Vamos começar o ano de 2020, gente. Primeira coisa do seu ano lá é falar, fazer coisas boas. Já começa se inscrevendo no canal, já é uma coisa boa. Dá o joinha. Então vamos começar aí com o pé direito esse ano de 2020, não é mesmo?
E mantendo as tradições do primeiro vídeo do ano, vamos repetir a nossa façanha dos 5 coisas que não te contam sobre Portugal. E hoje é o mais 5 coisas. Mas, tá curioso? Será que ele vai falar um blá 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 danado? Será que é o clickbait? Ai, será que a gente quer que os haters voltem pro nosso canal que a gente tá com saudade? Saudade dos haters. Roda a vinheta! Então já vamos começar aqui com a lista. Não, mas já, Naninha, não vai enrolar um pouquinho? Já, não vai ter enrolação aqui não. Primeiro item da nossa lista, o que não te contam. Gente, isso foi muito engraçado a gente descobrir isso aqui. Porque quando você pede aí pra alguém, imita um português, o que você vai fazer? Não, além disso, você vai falar, ora pois. Ora pois. Isso não existe aqui. Olha, eu fiquei decepcionadíssima. Eles não falam ora pois. Eles falam o pois sozinho. O pois é tipo assim, então, isso mesmo. Até eu falo Pois é pois. isso, eu Falo também muito falo pois. Mas o ora pois, ainda tem um ora pois. Isso não existe. Nunca ouvi falar ora pois aqui. Eu não sei quem inventou isso. Quem levou isso pro Brasil? Não sei. Deve estar quem defasado essa informação. Bem Isso não defasado. existe aqui. Então, gente, decepção, tá? Aqui eles não falam ora pois. Você já chegar e falar assim, ora pois. Vocês não vão entender nada. Não existe isso aqui. Nossa, olha, a maior decepção. Por mim, o vídeo podia ser só isso. Não fala ora pois. Gente, como que pode? Segundo item é a burocracia e desencontro de informações que tem nos órgãos públicos. Hater, calma, hater. Calma, hater. Olha, me desculpe, mas é verdade. Eu pensava que, tipo assim, não, aqui não tem tanta burocracia, não sei o quê, uma coisa mais. As coisas andam melhor. Ai. O exemplo é o seguinte: você vai num órgão público. O que precisa pra tirar não sei o quê? Coisa básica. Precisa disso e disso. Aí você vai em outro, vai falar, não, mas precisa de outra coisa. Mas isso aqui não vale. Aí você vai em outro, faço sim. Cada um fala uma coisa. Isso é muito cansativo. Mas nunca aceite a primeira resposta. Se a primeira resposta for não, volta no outro guichê, que pode ser que seja um sim. É verdade. Nossa, tem diversos casos que aconteceu comigo. Vários. Pra tirar o meu número do seguro social, meu Deus, vai falar uma novela, podia escrever uma novela. Tem que ter o quê? Paciência. Então já venha com esse espírito da paciência, porque na hora que você for fazer a parte burocrática de tirar seus documentos, pegar as coisas que vocês precisam, vai ter desencontro de informação. Isso eu te garanto. É porque é muito contraditório. Às vezes você vai no negócio e você pode ir lá ser atendido primorosamente, rapidão e sai tudo beleza. Mas às vezes não, tipo, na mesma coisa. É muito doido isso. Terceiro item da nossa listinha é uma coisa bem curiosa aqui, porque é o seguinte, no Brasil, gente, o WhatsApp, ele é praticamente assim, uma ferramenta de trabalho. Todo mundo tem WhatsApp. A sua avó de 80 anos tem WhatsApp. Ela liga pra você no WhatsApp. Pode ser que ela grave um áudio e ache que tem alguém respondendo. Tadinha, pode, vovozinha, saudade. Mas ela sabe o que é um WhatsApp e todo mundo usa o WhatsApp, gente. Aqui, isso não acontece. O WhatsApp tá crescendo aqui agora. Sei lá se foi uma invasão brasileira que fez o pessoal começar a usar o WhatsApp. Mas aqui muita gente nem tem WhatsApp. Então assim, você vai falar assim, vou te mandar pelo WhatsApp. Aí a pessoa, eu não tenho WhatsApp. O que eles usam aqui? Eles usam SMS. Muito. Gente, demais. Eles usam o torpedo. E não é só a gente mais velha, não. É jovem. Os jovens aqui usam SMS. E o Messenger do Facebook. Do Facebook. Eles usam muito o Messenger do Facebook. É mais assim, acontece muito a pessoa ter o WhatsApp, mas ela nem vê, sabe? Que nem a gente fica lá em 24 horas. Então você manda uma mensagem, a pessoa vai te responder, sabe? Será que nossa, já tive brigas aqui, que mandei mensagem, a pessoa não respondeu durante uma semana. Depois ela respondeu. Depois de uma semana poxa, você não viu a mensagem? Ela, não, só vi a mensagem agora. Uma semana. Ou seja, a pessoa não olha mesmo o WhatsApp. Então, isso é uma coisa curiosa. Eu achei curiosa. Também achei. Quarta coisa é o seguinte, todo mundo sabe que Portugal é mais frio que no Brasil, né? Sim. Mas uma coisa que eu te conto é que você vai passar frio dentro da sua casa. O que é isso, Naninha?
Tô com minha cara de bunda. Eu não sabia quando eu vi que eu passava frio dentro de casa. Isso pra mim me chocou e me estremeceu as bases. Porque, sério, eu falei, gente, como é que passa frio? Chega aqui, às vezes chega até 0 graus aqui e as casas são... Na minha casa, solta fumacinha dentro da boca. Esse item é um pouco assim, Dudu, porque ele passa muito Eu faço frio muito na frio casa dentro da minha dele. casa, eu faço mesmo, muito frio. Mas a cara de bunda na linha é porque ela fala, que a gente já falou muito disso. Eu não queria falar isso, porque eu já tô cansada de falar isso aqui no canal. Então, se você nunca ouviu isso... Veja nosso vídeo aqui, tem um vídeo só sobre frio. Mas eu queria ressaltar, queria colocar nesses mais 5 coisas, porque muita gente não sabe, eu não sabia, e eu acho que a maioria não sabe, as que assistem nosso canal sabem. Mas as outras pessoas, os réis mortais, as pessoas não sabem o que faz. Gente... as casas não são preparadas. Você tem que trocar a sua roupa de cama, porque o de algodão não dá, você tem que pôr... A gente fala todas essas dicas aqui, ó. O quinto item da nossa listinha, para fechar com chave de ouro, é não falem mal do meu país. Vou explicar esse item polêmico. Sabe aquela mania que nós, queridos brasileiros, temos de sempre criticar alguma coisa no país, né? Aquela frase maravilhosa que a gente sempre fala. É só no Brasil que tem isso aqui, gente. Só no Brasil pra você ver isso aqui. Sim. Muitas vezes, a maioria das vezes, com razão. Mas... eu não sabia que a gente puxou isso dos nossos queridos amigos portugueses. Sim, eles também são um povo que eles criticam sempre o que tá errado. E sempre que você for num café vai ter uma mesa de português falando mal de alguma coisa. Tá falando mal do preço da gasolina, ou falando mal dos turistas, falando mal de alguma coisa. Provavelmente em algumas coisas eles têm razão, né? Tudo bem. Agora, se você que não é português, você vai fazer as mesmas críticas que eles fazem, ô meu amigo, aí o buraco é bem mais embaixo. Aí eles não aceitam muito, mesmo que sejam as mesmas críticas que eles também fazem. Mas aí falar não. Sabe aquele? É igual, gente, eu bato no Dudu, xingo, faço tudo com ele, mas se alguém fala mal dele, opa! Não fala mal do meu irmão. Não fala mal do meu irmão, não. Aqui esse sentimento é bem aflorado. Aqui, vai nos comentários e vê. Volta pro seu país, então. O que você tá fazendo aqui? Que é, tipo assim, é uma coisa meio assim, da Do raça ser humano. humana. Por exemplo, você mora num bairro ruim, eu falo mal do meu bairro, mas não fala mal do meu bairro, não. Entendeu? O negócio, a grama do vizinho é sempre mais verde. Entendeu? Então aqui, os portugueses reclamam muito de Portugal, mas... entendeu? Vai no Brasil passar um pouquinho, morar um pouquinho, eu vou voltar e falar assim, cara... Eu já vi muita gente reclamando de saúde aqui. Como é que vocês elogiam a saúde? Como vocês ousam falar bem da saúde aqui, assim, gente? Meu filho. Então, como aqui nós não estamos no nosso país, nós somos convidados em terras estrangeiras. Obrigada. Gente, cuidado com as críticas, né? A gente sempre aqui faz a crítica com o quê? Com muito carinho e sorriso nos lábios. Mas... É tipo, você critica e bota um KKKK. Vamos, né, ter cuidado com as críticas, porque a gente sabe que eles não gostam muito, então melhor a gente, né, criticar com parcimônia. Não é isso. Pois é, eu recomendo então o site desses dois, não é? A Dudu o Dudu e a Aninha, né, que eu estou recomendando e que vale a pena, são informações a respeito de Portugal. Cada vez tem mais gente mudando em Portugal. Eu anunciei ontem, daqui a pouco vamos ter, já chegou aqui o nosso querido Fábio Bito, eu anunciei que teríamos também a Letícia e Vanessa. Mas elas naturalmente são artistas e de repente surgiu um compromisso que estava pré-agendado e fez com que elas não pudessem vir aqui no dia de hoje. A gente pede desculpa, mas muito provavelmente ficará para a semana que vem. Então, pelo menos para ter a presença dessas duas grandes cantoras, nós vamos trazer para vocês aí essa dupla sertaneja maravilhosa. Vamos ter Minhas Raízes e depois vamos conversar com o nosso querido Fábio Bito. Vamos lá, Minhas Raízes, que é realmente algo muito simpático. As duas irmãs, Letícia e Vanessa. Eu cresci no interior, num lugar de estrada de chão.
de pessoas humildes, mas boas de coração. Junto à fogueira, meu pai contava histórias de heróis e lendas que ainda guardo na memória. Junto ao meu cavalo branco, eu cavalgava pelos campos, a galope contra o vento, voavam como pássaros os meus pensamentos. Hoje pertenço a outro lugar, onde encontrei alguém para amar. Mas mesmo longe nunca esquecerei da minha casinha beira-chão, onde criei minhas raízes e os sonhos do meu coração. Junto ao meu cavalo branco, eu cavalgava pelos campos, a galope contra o vento, voavam como pássaros os meus pensamentos. Hoje pertenço a outro lugar, onde encontrei alguém para amar. Mas mesmo longe nunca esquecerei da minha casinha beira-chão, onde criei minhas raízes e os sonhos do meu coração. E que bacana, né? Tivemos então Minhas Raízes, Letícia e Vanessa. Minha gente querida, já estou recebendo aqui, vou passar a câmera. Bom dia, Samira. A câmera está aí contigo, né? E eu estou recebendo aqui o nosso querido Fábio Pito. Alô, Fábio. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia. Bom dia, internautas. Seja bem-vindo. Antes que a gente esqueça que o mestre Isaías está olhando a gente agora, né? Isso. O professor Isaías Nascimento, já tem um certo tempo, infelizmente, o falecimento do nosso querido amigo Jerry Adriani, né? E hoje, então, vai ter uma missa de saudade em homenagem a esse grande cantor, né? Que deu o nome de muita gente. Eu tenho um espectador que o nome dele é Jerry Adriani. Quer dizer, é muito comum, né? Quando ídolo, né? Me diga aí, vai ser onde? Vai nascer na Igreja Imaculada Conceição, na praia de Botafogo. Hoje, Hoje, a partir de meio-dia. a partir de meio-dia. Conforme está divulgado lá na página lá do Isaías Nascimento, Isaías no Nascimento. Facebook. Muito bem. Mas, meu amigo, diga lá, porque muita gente conhece das suas participações no programa, aliás, parabéns, Isso. sempre com algumas frases de muita cabeça, de muita sabedoria, eu diria. Ah, muito Né? obrigado. Ô Fábio, você tem uma loja de discos vinil, Virtual, por enquanto. uma loja virtual. Isso. E o que você nos traz de novidade? Porque É, você Fábio Beatles, sempre foi um Beatles, extraordinário fã dos Por Beatles. causa da minha coleção e pela dedicação que eu tive à obra dos quatro fabulosos, como se chamam pelos fãs. Certo. Entendeu? Aí, a partir do mês que vem, eu vou estar com a loja virtual na internet. Uhum. Aí eu vou trabalhar cartão de crédito e outras coisas mais. E também vou trabalhar junto com no projeto junto com Isaías. É o lance de fazer as feiras de antiguidade, levar material para venda. Bacana. Anos 60, anos 70, flashback, Jovem Guarda, Beatles e tudo que é relacionado a vinil para colecionadores. Inclusive eu trouxe umas novidades Vamos aqui, mostrar aí. umas raridades aqui pro pessoal. Mostra ali para a câmera, Samira. vai Esse ano, Fernando Sérgio, hoje não, em maio de 1970 faz
50 anos que esse álbum foi lançado, que foi o último disco dos Beatles. Sei. Isso aqui é uma edição Eu me lembro americana, que é que é extraordinário. diferente da inglesa, que ela abre a gatefold. Uhum. Tá? E aqui é o livro que vem na edição inglesa, que é o livro do filme Let It Be, que tem as fotos e tudo. Tem o George aqui, ó, George Harrison foi um dos Beatles. E aqui é o livro Paul dele. McCartney Isso. deve estar aí também. Esse é o livro que Ringo. ilustra o filme que foi ao cinema. Só que Sei. é o documentário. Acontece... Deixa eu só mostrar mais devagarinho, que é Isso. para saber mostrar a foto Do deles. L.B. Ó, John Lennon, né? Isso. Aqui o Paul McCartney, Ringo o Ringo Starr e o e George o Harrison. George Harrison, né? Isso. Vocês vão ver uma certa semelhança do George Harrison com o nosso Maurício Isso. Menezes. E o Maurício enganou muita gente. Eu me lembro de uma festa que eu fui, que ele também foi. Isso. Na época éramos todos jovens, né? E de molecagem alguém anunciou que o George Harrison Ele foi contou Huawei. essa história. É verdade. Quando eu Olha tive só, com não ele. lembra mesmo? Só que É. hoje ele está de mais idade e também o George Harrison está de mais idade. É, já então falecido, bacana, né? isso, Morreu. muito bacana. Ele é Né? falecido. Falecido, Harrison aliás. Já estava de mais E esse idade, disco aqui no é- outro patamar. Desculpe a nossa falha. Esse disco aqui, Fernando. Vamos todos para lá. Esse disco aqui, Fernando, é um projeto que ia ser originalizado, lançado Get Back. O que acontece? É. Na época eles estavam com a separação da Apple, estavam com a Isso. briga judiciária entre eles lá, e estavam para se separar. E esse projeto foi feito, várias mixagens e não foi aprovado. O que aconteceu? O Larry B acabou saindo depois. Certo. Como era um disco com nome saído compacto, o Paul McCartney foi lá e riscou. Esse aqui é uma cópia não oficial em vinil amarelo, que é raríssimo. Olha, verdade. Vinil raríssimo. É, Para deixa eu colecionar colocar mais vinil pra baixo. amarelo aqui, ó. E selo verde. Selo verde. A verde E e aqui, amarelo, tem tudo a ver A também. listagem das músicas é diferente desse aqui. Esse aqui. E a outra mixagem, essa aqui é a mixagem feita por Glyn Johns, porque o Glyn Johns ele trabalhou com vários artistas na época, o Rolling Stones, alguns grupos da época também, ele Sim. até hoje está aí. Então, e esse disco aqui, o Let It Be, foi feito pelo Phil Spector, que está até preso. Matou a namorada, pegou Feminicídio. depois aí desses problemas todos. Aí eles estavam com a briga judiciária e eles se separaram. Por quê? Na época, eles fundaram a Apple. A Apple foi pro buraco, por quê? A Apple era uma etiqueta. Era a empresa. Uma era gravadora. A gravadora dos Beatles, que também promovia outros artistas da época. O que aconteceu? Eles brigaram judicialmente. Sim. E eles entraram, o Paul entrou na justiça para dissolver os Beatles. Uhum. E o John também já estava naquela fase assim, aí lançou aquela coisa com a Yoko, aqueles discos experimentais, ele saiu nu na capa com ela, que foi maior repercussão e foi um ponto negativo assim, para os fãs, viram aquilo com uma Você negatividade. falou da Yoko, aí você se lembra que houve uma polêmica muito grande, que a Yoko era, como o Lennon também, a favor de toda a liberdade. Isso. E eles tiraram uma fotografia que uma vez um amigo meu botou assim, os desbundados. Ah, sabe? isso. Porque, coitadinhos, eles realmente eram quase ficaram nus e de costas. Foi sim. Melhor do que de frente, mas de qualquer maneira, isso não invalida o gênio que foi o John Lennon. Na verdade, o John Lennon estava aquela coisa, ele já estava meio saturado de ser um Beatle, aquela coisa de ser, aquela coisa maçante. Ele achava que ele tendo liberdade de expressão, ele sairia um pouco do foco de ser um Beatle. Aí por isso que ele, quando ele lançou a música gótica, ele fala, eu não quero ser um Beatle, eu renasci. Ele fala, eu só acredito em mim e na Yoko. Na verdade, ele estava jogando tudo aquilo que ele viveu um pouco de Você acha escanteio. que ele foi o fator de dissidência? Ou a Yoko foi? Porque para muitos fãs, a Yoko foi realmente quem fez a cabeça do John Lennon na separação dos Eu dois. acho que ali teve N fatores para a separação, não foi só a Yoko o pivô. Ela teve Ela era uma eu também importância. não, Né? importância porque eles já estavam saturados. E na época o Paul chegou pro John e disse assim, vamos fazer uma turnê, a gente arruma um iate, faz tipo o Roberto Carlos, vamos fazer num barco, assim. O John ficou ironizando ele,
não quero. O John Lennon falou assim, eu quero o divórcio. Eu disse assim, brincando. Sim. E ele disse numa entrevista, quando ele deu para os Rolling Stones, os Beatles deixaram os Beatles e vice-versa. Ninguém quis dizer que a festa acabou, mas na verdade acabou, o sonho acabou e eu renasci. Eu era o Auros, quer dizer, I Am the Auros é uma figura que ele usou no disco Magical Mystery Tour. Agora eu sou John. Ele fala, eu renasci. E os Beatles, o sonho acabou por causa disso. Porque cada um tinha um parâmetro. O George Harrison, naquela coisa dele ser aquela coisa endeusada, hindu, Hare Krishna. E o Harrison partiu também pelo porém. Quando ele lançou o primeiro disco solo dele, ele lançou logo 3 LPs, porque ele se sentia sufocado no meio do John e do Paul, porque todo o disco dos Beatles já tinha uma música do George, ou 2 ou menos, ou mais assim, não passava de 2, 3 nessa músicas. história, o que menos apareceu, embora lucrou bastante e tal, foi o Ringo, né? O Ringo. Porque o Ringo, na verdade, chegou depois, né? Isso. Porque havia um baterista o Pete antes, Best, o o Pete Pete Best. Best, e que, de repente, ele saiu, né? Aí entrou o Ringo. Não saiu não, ele foi expulso, vamos dizer assim. expulso, Foi expulso pelo produtor dos Beatles. Vivia muito. Porque o John Lennon, o cara faltava ensaios e tal, ele disciplinado. E o produtor dos Beatles, o George Martin, disse assim, eu não gostei do ritmo de tocar desse rapaz. Então vamos concordar, então vamos chamar o Ringo, porque o Ringo já tinha tocado com algumas sessões dos Beatles. E acabou sendo um grande beneficiário. Você eu... acha que o Ringo era de todos? Não, ele tinha seu valor. Mas Porque não era um criador. Não era um criador, assim, mas ele tipo assim, ele completava aqueles 3 músicos fabulosos que tinham ali. Agora, Fábio, diga, tem muito jovem que eventualmente está olhando o programa, ou vai olhar o programa, que ele fica não só no Facebook, mas fica também no YouTube, né? Explica para os jovens de hoje, né, o que representaram os Beatles para a juventude da nossa época, digamos assim. Os Beatles, eles derrubaram barreiras de conceito, aquela coisa de você, aquela coisa do rock ser uma coisa bem marginalizada, porque na época o rock não era tão representado, ele só foi representado depois pelo Chuck Berry, porque o Chuck Berry, ele foi o pai do rock, ele que trouxe o ritmo do rock para o blues, porque na época só se falava em blues e a música negra ela era o contexto geral. E os Beatles, ele formaram uma cadência musical, de comportamento, de moda, de letra, de estilo musical. O cabelo comprido, a orelha, né? Isso, o terninho. Né? E na capacidade também musical, porque quando teve aquele divisor de águas entre Help e Rubber Soul, que eles começaram a trabalhar seriamente, assim, outros temas mais sérios, deixaram aquela coisa aquela música que dizia, eu te amo, eu gosto de você, eu quero pegar a sua mão, a noite do dia difícil, e passaram a compor coisas mais sérias, tipo Eleanor Rigby, The Words, e músicas mais sérias. E trabalhar tipo com recursos de estúdio que eles não tinham tanto como tem hoje. Hoje em dia é fácil você pegar e fazer um Sgt. Pepper's com uma mesa de som com recursos digitais. Hoje em dia não, eles tinham que gravar, pré-gravar, remixar, fazer vários takes para depois chegar ao take final. Você vê, como você falou, hoje em dia, qualquer emissora de rádio ou qualquer estúdio, melhor dizendo, tem recursos que naquela época não havia. Eu me lembro do início do Roberto Carlos, em que ele, para gravar com 24 canais, ele ia a Miami, porque no Brasil não tinha. Foi isso mesmo, não tinha. Hoje isso é apresentado aí em qualquer lugar, na maioria dos estúdios. Para você ter uma ideia do recurso, o recurso estereofônico na época, ele era tão escasso porque quem tinha um aparelho de som estéreo era rico na época. É verdade. Nos anos 60 e 70, porque o estéreo não era tão importante. Era só um canal. Os Beatles gravaram, tinha 2 mixagens, mono e estéreo. O pessoal só prevalecia a mono. Hoje em dia, os 4 primeiros discos dos Beatles em estéreo, primeira mixagem vale uma grana, porque foram lançados na época assim. E as mixagens mono são diferentes.
Tem coisas que você ouve na mixagem mono que você não ouve na estéreo. É bem interessante isso. Agora falou-se muito, por exemplo, você utilizar na internet, na sua loja, então logo esteja tudo certinho, a gente vai anunciar aqui com o maior prazer. Com certeza. Você vai disponibilizar uma série de discos vinil. Está voltando à moda a história do disco vinil, a gente vê, porque hoje existem tocadiscos super modernos. Isso, que você liga no USB. Isso aí. Tem USB, tem também para tocar. E caros, rapaz. São caros, Outro dia eu vi aqui no Shopping Tijuca, um desses, eu acho que R$1.600, uma coisa assim, ele aceita tudo. Ele Isso, aceita USB, USB e CD e também o disco vinil. E há quem julgue que no disco vinil o som é mais puro do que no CD. Com certeza. E eu acho que é mesmo. Ó, eu lá no terraço lá de casa eu tenho um equipamento antigo, que é um receiver e um toca-disco. Sei. E aquelas caixas e tal. Às vezes eu boto vinil para tocar, a pessoa tá ouvindo CD, não, tô ouvindo vinil. É porque teve um pesquisador, muito tempo atrás, foi no programa do jogo, ele levou os 3 formatos, levou o formato de vinil, levou o formato de CD e botou para trocar os 3 e fez tipo uma comparação. O gráfico de ganho de decibéis e tal, de pureza de som, o vinil abateu o CD. Por quê? O CD é puro, mas ele é condensado. E o MP3 é mais condensado ainda, porque o MP3 ele é comprimido. Quanto mais você comprime o som, a qualidade tende a diminuir. Entendeu? A maioria das plataformas digitais usa MP3. Não é o Windows Media Audio. O Windows Media Audio é o mesmo som do CD, que é mais ou menos um pouco parecido com o vinil, mas o vinil ganha em questão de graves e agudo. E o agudo do vinil é bem mais claro do que o CD. Quer dizer, há espaço para todos. É espaço para todos. E hoje tem feiras, tem muitos colecionadores novos que me mandam correspondência perguntando: você tem isso, isso aqui. Porque eu não trabalho só especificamente com rock dos anos 60 e 70. Eu trabalho na área de samba, Roberto Carlos, Vinícius, raríssimos, assim, coisa para colecionador mesmo. Hoje em dia, o primeiro vinil do Roberto Carlos está valendo quase R$5.000. Porque é um disco que o Roberto Carlos briga hoje na justiça para não ser lançado em CD. Se eu não estiver enganado, é um disco chamado Louco por Você. Não tem nem o Roberto Carlos na capa. Quem tem esse disco tem ouro na mão. Porque foi um disco que o Carlos Imperial mandou para a Colômbia, fez a Colômbia lançar o Roberto Carlos. Inclusive, eu tive uma cópia em mãos que eu vendi há muito tempo atrás. Ela veio com uma carta de recomendação do Carlos Imperial, assinada por ele. Eu recomendo esse rapaz, Roberto Carlos, não sei o que, o nome dele é Roberto Carlos Braga, para o lançamento. Era um folder de divulgação do cantor. E o Roberto Carlos, depois que ele assinou, lançou o primeiro disco dele pela Jovem Guarda, aí ele foi fazendo sucesso e tal. A gravadora queria lançar esse disco nas caixas, que saiu nos 60, nos 70, até em espanhol. Ele não deixa lançar esse disco, não sei porquê. Ele tem uma cisma com esse disco, Louco por Você. Que ele canta o Almanaque do João, canta a opção de músicas de bossa nova, com a voz meio fanhosa e tal. Mas ele tem tipo uma rixa com isso. Inclusive, quando o Roberto Carlos foi lançado no mercado, ele gravou Ave Maria no Morro e João e Maria no Compacto pela Poligram. E hoje em dia é raríssimo também. Olha só. É uma verdadeira aula, né, a respeito da discografia, mas só para contar um caso aí, você falou de Carlos Imperial, quando lançou aqui no Rio de Janeiro a TVS, eu e o Alberto Brizola fomos os 2 locutores de cabine da TVS. E o Francisco e o Barbosa, o falecido Paulo Barbosa, apresentava a sessão premiada. E porque a TVS era a General Padilha, onde hoje é a CNT. Isso. Né? E era tudo ali meio que amarrado no barbante, quer dizer, né? Aquele negócio era de fazer, tudo embrionário e tal. E até que então o Silvio, através do Roberto Manzoni, contratou o pessoal do Aqui Agora, que era um programa que fazia muito sucesso na TV Tupi,
como o nome de O Povo na TV. O Povo na TV. E aí fizeram um estúdio a toque de Era caixa. até com o Hilton Franco, né? O Hilton, O Hebe Wagner Gomes, que Montes. deve estar vendo a gente, um abraço, o Hebe, o Wagner Montes, meu Deus, o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, Sônia E já Lima. nessa época, eu era o apresentador do telejornal do Silvio, né? E então, não sei quem que armou isso, o Carlos Imperial tinha um programa lá aos domingos, que era justamente a folga do Povo na TV. E alguém disse para o Carlos Imperial, entrevista aquele garoto lá, não sei o que e tal. Aí eu fui ser entrevistado pelo Carlos Imperial, mas eu tenho uma sensibilidade para determinadas coisas, e eu senti que ele estava me entrevistando, mas com muita má vontade, sabe? Tipo assim, esse cara não está com essa bola toda e tal. É porque talvez não tenha havido um convidado, veio outro e tal. Enfim, eu faço que fez a entrevista, eu agi da maneira que podia, estava também na Rádio Globo, o que eu achei que deveria ser uma notícia, mas não foi. E fiquei aguardando a entrevista, e pô, eu estou aguardando até hoje. Realmente eu tinha certeza que eu não era tão importante assim, mas faz parte dos ensinamentos da gente. Mas me conta mais, quando é que você começou a ser esse fã incondicional dos Beatles? Foi em 1900 e eu era pequeno, eu tinha 7 anos de idade, que foi o meu primeiro compacto, aquele que eu trouxe para você ver, da Beatlemania, que era a What a World Your Hands e She Loves. Eu não tinha nem capa, era o disco que eu mais tocava naquela vitrola de móvel da Philips na casa da minha madrinha. E depois eu fui me aprofundando, eu comprei uma coletânea e era uma capa toda colorida. Eu achava que aquilo ali não era um disco dos Beatles, era um disco porque tinha músicas diferentes e tal, tinha Eleanor Rigby, tinha She Loves You, e eu achava que era música feita por outros compositores. Mas depois que eu fui me ligar que eram os Beatles também que eu gostava. Aí, na década de 80, Ponto Frio lançou uma caixa azul com todos os LPs. E meu vizinho tinha, eu não tinha grana, né? Na época era de menor, não tinha como pagar. Aí depois, no final dos anos 80, eu comecei a comprar disco, comecei a frequentar reunião de colecionadores. Fui no show do Paul McCartney aqui no Maracanã, em 1990, que foi o melhor show que eu fui em toda a minha vida. Eu já fui em outro show do Paul e tal, fui E o som estava bom? Tava excelente. Você ficou onde? Eu fiquei na frente do palco. Porque que acontece o seguinte, hoje em dia... na arquibancada devia ser acontece o seguinte, Fernando, hoje em dia se criou a tal da área VIP, área não sei o quê, e hoje você não tem aquela... Na época foi o seguinte, você pagava... Era mais democrático. Você pagava o ingresso, ou você ficava na arquibancada, ou chegava cedo e ficava lá na frente. Foi isso que eu fiz. Inclusive, eu me senti realizado pelo seguinte, no dia, eu fui pela News Niemeyer, meu irmão trabalha na Assembleia Legislativa, News Niemeyer mandou o ingresso para ele, meu irmão, vou dar pro meu irmão gosta muito dos Beatles, aí eu fui. Aí encontrei Sérgio Malandro, aquele falecido Carlos Eduardo Dolabella, estava lá na tribuna de honra no segundo dia. E eu me arrependi de ter ido na cadeira, porque é muito longe. Mas no primeiro dia, no dia da chuva, que chovia torrencialmente no dia 19 de abril de 1990, que o show foi dia 20 e 21, ia ser dia 19. Você foi nos dois? Eu fui nos dois. Agora, na cadeira eu via bem? Não, eu não era tão nítido como ficar lá perto do palco. Porque naquela época, hoje já seria. Naquela época o recurso do som era muito Era limitado. bem melhor. Por que acontece? Hoje em dia, voltando ao assunto, esse negócio de área VIP, isso é mó besteira que fizeram com o público. Por quê? Você tinha direito, você pagava o ingresso, você ficava lá na frente. Só chegar quando cedo. acabou, mas agora tem esse negócio Pista Prime, custando quase o dobro do preço. Aí o que acontece? A pessoa quer ir lá prestigiar o artista, não vai por causa devido aos preços altos dos ingressos. É verdade. Aí, deixa eu mostrar esse aqui, ó. Esse aqui são os dois compactos que... Você tá, nesse momento está direto lá. Vai lá. Esses dois compactos aqui, esse aqui é o Larry B. Sei. Pode continuar. Que saiu na edição inglesa. Essa aqui é a edição inglesa original de 1970. Sei. Esse aqui, The Long and Winding Road, ele saiu nos Estados Unidos. E ele não saiu. Essa música é linda. E ele não foi vendido no mercado americano. No mercado inglês com capa. Sei. Essa capa só saiu para o mercado americano e hoje é raríssimo. Olha difícil. Só. Fantástico, né?
Eu posso falar sobre um livro que eu estou aqui? Deve. Esse livro aqui, ele retrata a parte dos Beatles após separação, fala das suas carreiras solos Sei, e de todos os lançamentos daqui feitos depois da separação dos quatro. certo. E isso aqui é feito por um amigo meu, pesquisador, que já lançou 2 livros sobre Jovem Qual o Guarda. nome do livro? The Beatles? The Beatles, 1970 e 1980. Certo. É feito pelo Ricardo Pugliali, um grande amigo meu, bitomaníaco, pesquisador, biólogo, Posso ver? muito Que bom. bacana, mas E aí tem todas as datas, Muito de legal, lançamento muito. e fala de tudo. Meu Deus. Pós-Beatles depois. Pós-Beatles. E esse- vai esse- até 1980, esse até é a um- morte do John Esse Lennon. autor é amigo seu, né? Isso. E Ele é nacional. é nacional, em português, está ele é todo Mas eu datado. digo, ele não traduziu, não. Isso aí Não, é feito escreveu. por ele mesmo. Eu Ele sou- já lançou 3 livros já. Espetacular. Um pela Olha Ed só. Ouro sobre o Jovem Fantástico. Guarda, É. outro Os Anos da Tem Bitomania. muitas fotos. E, acha E o isso, Bitomania da acha- Ed Ouro. acha isso Esse aqui está livraria? em catálogo, esse aqui foi lançado tem 2 meses. 2 meses. Eu já li ele todo. Em qual livraria? Da Travessa. A livraria da Travessa. Travessa. Olha, gente, mãe, mostra aqui. Olha só. Olha que beleza esse livro, né? Lembra muito o livro da Marion, né? Isso, que é muito que é bonito bem também, bonito, né? da Marion. Também foi muito bem feito. Eu digo que, olha só, as fotos, o trabalho, realmente É bem, a pessoa bem para feito, fazer um trabalho desse, ela tem que ter muito amor, né? E E muita pesquisa. ele fez a também. pesquisa de todos os lançamentos. Por exemplo, saiu uma coletânea no ano tal, ele bota lá. Sei. Aí teve o processo, não sei de quê, de separação. Ele vai falando da separação em diante, até a morte do John Lennon. Ele está planejando também lançar um de 1980 Certo. até o projeto Anthology, que foi o projeto que os Beatles se juntaram para fazer, que eram os 3 remanescentes, que era o George na época que estava vivo, É. o Paul e o Ringo. Esse projeto passou inclusive na TV Globo. Cada dia era um episódio diferente, saiu em DVD e tudo. E ele está planejando lançar depois. E hoje tem um evento falando sobre, na PUC, sobre a separação dos Beatles, ele vai estar lá, ele e a Lizzy Bravo. A Lizzy Bravo foi Hoje é com a uma gente. fã que gravou com os Beatles. Olha só. Que gravou com os Beatles. É o projeto chamado Música no Telhado, porque os Beatles fizeram a última apresentação dele no telhado da Apple. Olha só. Foi a última vez que eles verdade. tocaram juntos. Agora, hoje vai ter essa apresentação? Eu acho que sim, eu vou dar uma olhada aqui, depois eu vou te falar. Não sei se é hoje, vai ser na PUC. Na PUC no Rio. O povo pesquisar, né? Isso. Mas é interessante. Ele é o autor do livro, né? Autor do livro, biólogo, pesquisador. Certo. E esse livro está muito bem feito, bem elaborado. Muito. Inclusive ele faz jus também o livro anterior que ele lançou pela Ed Ouro, chamado Bitomania também, que conta a história dos Beatles sobre a bitomania, tudo que saiu no Brasil na época. Os lançamentos, os acontecimentos no decorrer das datas e tudo que O que aconteceu. você acha que de uns tempos para cá surgiram várias bandas, né? Uhum. O Scorpions, Isso. né? Alguma aí que Guns N' Roses, Guns N' e tal, Roses. mas nenhuma chegou a ter a expressão dos Beatles. Não sei porquê, acho que era porque cada época tinha Talvez seja tinha pela segmento. facilidade da Pela mídia. facilidade da mídia e pelo segmento. Pulverizou, né? Porque os Beatles na época não precisavam, não tinham internet. Não tinha. Ele não tinha aquele veículo de massa para você. Hoje em dia não, você grava um vídeo e você tá. Hoje a gente está aqui para o mundo todo ver. Mas os Beatles não tinham essa coisa. Para a gente ter acesso a um disco deles demorava anos, a gravadora demorava para lançar um disco. O disco só ia sair depois de um ano, que estava mais do que tocado lá fora. Inclusive o pai do amigo meu conta uma história que ele na época, ele trabalhava acho que na Varig, uma companhia dessa aí. Sei. Ele disse que para você conseguir comprar um disco dos Beatles na Europa era dificílimo. Você chegava, já tinha acabado, já tinha esgotado. Era uma febre, era gente correndo para lá e para cá,
Era uma loucura aquilo. E aquilo causou muita ciumeira por parte dos norte-americanos. Foi, porque sim. Os Beatles ingleses. Então, naquela época, o rock and roll teve lugar nos Estados Unidos. Isso, foi com Bill Haley. Então, teoricamente, eles achavam, tinham The Monkees. O The Monkees. The Monkees, que na verdade E depois tentou fazer. Que eles lançaram depois dos Beatles também, né? Tentar na esteira, né? Na esteira. Vamos fazer esses caras aqui, mas não conseguiram a mesma coisa. Teve também There's a Kind of Rush, Mas Nobody Else, o Herman Mas o Herman também, eles não eram era a ingleses. mesma coisa. Mas ele veio daquela coisa da invasão britânica que surgiram aquelas bandas, The Animals, Herman Hermits. E aqui no Brasil também, The Brazilian Beatles. The Brazilian Beatles também, Então, E que fazia um rock direitinho, né? Brazilian Beatles. para você ter uma ideia, a gravadora dos Beatles, que era responsável de lançar todo o repertório dos Beatles no mercado americano, ela se recusou a lançar os Beatles nos Estados Unidos. Porque essa banda aí, não sei o quê. Quando eles estavam em Paris, o Paul recebeu um telegrama: Congratulations, boys, vocês estão fazendo o maior sucesso. Por que acontece? A gravadora Capitol, ela foi forçada a lançar o Wanna Hold Your Hand no mercado americano. Que os Beatles já tinham estourado. Por que acontece? O produtor dos Beatles, George Martin, mandou várias cópias do compacto para a Capitol lançar matriz, só que a Capitol se recusou e os selos independentes lançaram os Beatles, tipo VJ, Tolley. Hoje em dia esses discos são raríssimos. Inclusive, quando eu vier aqui, eu vou trazer alguns para mostrar para o pessoal. Então, acontece que quando a Wanna Hold Your Hand foi lançado no mercado americano, era sucesso de cabo a rabo. Aí, o que aconteceu? Eles foram convidados para se apresentar no programa de Ed Sullivan. Para tu ter uma ideia, nessa época o índice de criminalidade nos Estados Unidos foi a zero, não teve crime nenhum nesse dia. Todo mundo parou para assistir os Beatles. É verdade. E eles chegaram numa recepção assim que eles não acreditavam. Eu me lembro de eu ter visto essa reportagem. O John Lennon chegou pro cara lá da alfândega, lá de onde eles chegaram: vocês estão esperando o presidente? Não, essa recepção é para vocês aí. O John Lennon, quando olhou aquilo espantado, aquela multidão. Que coisa. E foi estupendo. Aí eles fizeram o primeiro show nos Estados Unidos, que foi no Washington, no estado de Washington. E depois ali foi um fenômeno. Eles voltaram para a Inglaterra, já tinham estourado, lançaram o primeiro filme, lançaram o segundo disco, aí partiram para uma turnê norte-americana, que fizeram vários shows, e em 65 eles voltaram para os Estados Unidos de novo. Não tinha jeito. A gravadora foi obrigada a lançar os Beatles no mercado americano, porque era um fenômeno de massa na Inglaterra. Todo mundo já conhecia os Beatles. E no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E engraçado, e os Beatles não tinham internet. Hoje em dia, como eu falei para você, para você fazer sucesso, você faz um vídeo no YouTube e tal, plataforma digital. Pô, os Beatles venderam milhões de cópias no Brasil. Inclusive, no primeiro disco dos Beatles, que saiu aqui com o nome de Beatlemania, que era para o chamarisco para os fãs comprar e adquirir o primeiro lançamento, que era o maior fenômeno musical da história. Que foi os Beatles, tenho certeza. Eu acho que até hoje, né? Eu acho que até hoje. E falando sobre a palestra de hoje, que talvez terá, não sei se eu estou com a data certa, eu vou ver e vou falar para você depois. A Lizzy Bravo, ela gravou com os Beatles. Em 68, quando os Beatles foram... Gravou cantando? Não, ela fez backing vocal na música Across the Universe. Sim. Ela estava na porta dos estúdios de EMI. O Paul chegou e disse assim: você consegue, alguma das meninas consegue dar uma nota aguda? Aí a Lizzy Bravo disse sim. Aí ele ia chamar a Denise, que é a colega dela, só que a Denise não cantava nada. Aí chamou a Gayle, que era uma colega dela que ela fez amizade lá. Aí chegou lá no estúdio, aí você canta nesse microfone aqui, que é direcional, e você só vai dizer. O Paul passou a letra para eles, e o John estava sentado no canto esquerdo, e ela ficou meio perplexa, sabe, assim, paralisada, e tá assim, perto do ídolo dela,
Aí o povo ficava assim, canta não sei o quê, Nothing's gonna change my world. Aí ela quase se tremendo, mas cantou. Aí esse disco, essa música saiu num disco chamado Nothing Gonna Change My World. Inclusive nesse disco tem o Herman's Hermits. É um disco beneficente. Não sei se você conhece uma fundação daquela do Panda, que ela é sobre ambiental, existe até hoje. Esse disco foi beneficente, foi vendido nessa época. E depois essa música saiu em algumas coletâneas dos Beatles, tipo Heritage, Past Masters, etc. e tal. E a Lizzy hoje até tenho contato com ela vai muito nas feiras de colecionadores e ela tem um conhecimento, ela encontrou com os 4 Beatles, tem fotos, ela lançou um livro tipo Marion Duarte, da fotobiografia do encontro dela com os Beatles, o livro muito bom. Um abraço, Lizzy, para você. Mas é isso aí, Fernando. Puxa, que bacana, a gente ficaria horas aí falando, falar horas, mas estamos já chegando ao final, até ultrapassamos um pouquinho do programa. Quando o assunto tá bom, o assunto é ótimo. Vamos falar mais uma vez da missa do Jair, né? Que vai ser hoje meio-dia, lá em Botafogo, né? Na igreja... Na Igreja Imaculada Conceição, prédio Botafogo, meio-dia. Tá certo. Dá um abraço lá para o nosso mestre Isaías, né? Do Nascimento. Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidamente, só para... Tá, então, enquanto eu vou aproveitar para dar um recado, né? Fica. Você que está sintonizado com a gente, faz esse teste. Você, quando tiver oportunidade, se tiver com paciência para isso também, veja a penetração desse nosso programa. Você vai lá, google.com. Aí no Google, você bota programa do Fernando Sérgio e vê a quantidade. Eu vou pedir até para a Samira fazer isso ali, por favor, na tela. Abre uma nova coisa que vamos ver hoje, só por curiosidade, qual é o número de procuras do programa. E se você quiser, porque isso é a prova do sucesso da internet que falou aqui o nosso Fábio Antônio. Se você quiser, bota o nome de outros comunicadores. Até bem pouco tempo não tinha nenhum que passava o meu em procura, não. Pode ser até quem é hoje. O importante não é estar em primeiro lugar. O importante é perceber essa capa. Não. Você bota programa do Fernando Sérgio aí. Tá vendo? Não, no Google, Samira. No Google, aí não é Google. Tem que botar google.com, né? Igual ela está fazendo ali, agora botou. Agora no Google você bota programa do Fernando Sérgio. Isso, já está ali embaixo, lá. Programa do Fernando Sérgio. Eu vou mostrar para vocês, você me dá licença, eu vou mostrar, tá vendo? Olha aqui, ó, eu vou mostrar isso aqui para vocês nesse momento. Olha só, programa do Fernando Sérgio, tá vendo aí? Tá vendo no Google? Tá vendo o programa do Fernando Sérgio? 43 milhões e 100 mil resultados em 34 segundos. 43 milhões e 100 mil resultados. Claro está que isso não significa audiência. Isso, na realidade, é procura, né? O nível de procura das pessoas que estão procurando pelo programa. Se você botar um outro comunicador, você vai ver que a maioria tem menos. Então, a gente Fernando, o evento do show do Teatro Beatles na PUC do Rio, da terceira edição, será amanhã, dia 30, na PUC, e terá a participação da Lizzy Bravo e Ricardo Pudiali. Vai ser a partir das 8h30 da noite. Tá bom. E amanhã também, para finalizar, será a palestra lá na OAB sobre alimentação saudável. Isso, com o nosso doutor Hernani Sampaio e aquele outro, Reinaldo. Isso aí, eu estarei lá com você. Que bacana. Eu vou estar lá prestigiando esse evento. A gente pretende ir também. Então, olha, muito obrigado, Fábio, um abração, parabéns pelo seu trabalho. Quer deixar um telefone para contato? Eu queria deixar a minha página, Revolver Discos, está no Facebook. E o meu telefone de contato, 990033-849, repetindo, 990033-849 e o WhatsApp também. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade. Eu que agradeço, imagine. Gente, fiquem com Deus. Namastê.